Vamos aqui novamente, vamos tentar, né, gente? Desistir não é uma opção. Desistir jamais. Coloquem de novo aí nos grupos. Bora lá. Entrei de novo. Bora lá, gente. Entra lá de novo. Vamos aprender. Vamos aprender a cuidar, né? Vamos aprender a nos cuidar. Vamos diminuir aí essa nossa sobrecarga que é enorme. Aida Lopes, Suna, Jordana, todas bem-vindas, tá? Vamos lá, vamos esperar a minha convidada entrar. Até agora não entrou. Assim que ela entrar, eu chamo ela. Bom, enquanto as pessoas vão chegando, enquanto ela não chega também, gente, o que é que eu quero falar com vocês? Tem muita gente nova chegando aqui no meu perfil, tá? Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Outro dia um seguidor, ele ficou meio bravo comigo, não sei se era seguidor recente, não sei. Ele falou, mas você só fala cuidadora, cuidadora, cuidadora. Gente, o meu público, 99% é cuidadora. Mas eu falo cuidador no geral. O que eu ensino, todos conseguem aplicar. É para você levar para o seu dia a dia. Então, esse perfil, né, quando eu fiz aí o início dele, que eu fiz o estudo para saber, quando eu fiz a minha persona, é para mulheres mesmo, é para mulheres entre 23 e 55 anos que cuidam. Então, você que é homem, não vê eu falar em homem, cuidador, cuidador, não fica ofendido. Vai lá no post e aprende do mesmo jeito, tá? Mas é sobre isso. Danilo, meu amor, entrou novamente. Cadê a Lúcia? Cadê a Maria Lúcia, que não entrou? Amiga, entra aí, tô aguardando você. O Instagram vai ter que permitir a gente fazer essa live hoje, tá? Eliane, boa noite, seja bem-vinda. E aí, Tatiane, e aí, gente, o que acontece? Tem muita cuidadora familiar chegando no meu perfil. Até há um tempinho atrás era mais só cuidadora profissional, mas agora está chegando muito cuidador familiar com as mesmas dores. Adoecidas, entristecidas, vontade de desistir, largou o emprego, largou a família somente para cuidar do seu ente que está com Alzheimer e mesmo assim está querendo desistir da vida. Mas deixa eu te falar, você não está sozinha, tá? Não é só você que vive essa dor. A maioria das pessoas que cuida de idoso com Alzheimer, Gisele, boa noite, seja bem-vinda, passam por isso. O diferencial é você entender sobre a doença, tá? É você entender sobre a doença e ir se adaptando a cada dia. Você não tá na live, Maria Lúcia, entra aí, meu amor. Não tá aqui aparecendo pra mim, ó. Você tá online lá no Instagram? Porque pra mim aqui não está. Não, você não tá online, tá? Então você precisa entrar lá. Lá na minha fotinha no Instagram, você clica em cima e entra. E aí eu te chamo aqui. Certo? E aí, gente, olha só. São mulheres, tá? A maioria que tá chegando agora são mulheres entre 25 e 55 anos que estão cuidando da sua mãe. E a maioria é mulher. E a maioria também dos... Aqui, ela tá aqui. Vamos lá. Deixa eu chamar logo antes que... Oi? Boa noite.
E aí, gente, ó, eu mandei o convite, tá? É, tá tendo alguma coisa que ela não tá conseguindo entrar. E aí, gente, essas mulheres que estão abdicando da sua vida, das suas famílias, dos seus lares, para cuidar da sua mãe, do seu pai, elas estão muito, mas muito fragilizadas. Elas estão adoecidas porque estão abdicando da sua vida, né? Para cuidar daquele ente que ela não pode abandonar. E pasmem, boa parte delas são mais do que 3 ou 4 irmãos. E os outros irmãos, ó, vazaram. E ela ficou com a incumbência de cuidar, o que eu acho uma falta de humanização, sabe? Muitos filhos e a responsabilidade cair somente sobre um, tá? Então, assim, a minha mãe está diagnosticada com Alzheimer agora, nós somos 5 filhos, mas nós todos, não lá presencialmente, mas nós todos estamos unidos para cuidar, tá? Eu mesmo de longe, eu consigo ainda auxiliar e ajudar bastante, eu sei disso. Minha irmã que mora mais perto também, e tem uma outra irmã que mora no interior de São Paulo, e um irmão que mora em Curitiba. Então, se nós não unir forças para nós conseguir cuidar, o resultado é o adoecimento, tá? A sobrecarga emocional. Ah, vamos ver agora. Aceitar, ela pediu aqui. Hum. Gente, vamos, vai dar certo, vai dar certo. 1, 2, 3, 4, testando. Lúcia, aceitei. Gente, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas pelo visto vai ser assim sem as pessoas te verem, porque eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. E pessoal, vocês estão ouvindo a Lúcia? Tá me E ou, vocês estão vendo e ouvindo? Respondam aí, por favor. tô vendo você e tô me vendo também agora. Agora tô me vendo, tô me vendo. Então, pelo menos, agora apareceu. Pronto, eu não vou te ver, mas isso não tem problema. Eu só quero que vocês, quem está vendo as duas, olhe se a minha cabeça está aparecendo, porque tem um problema que às vezes fica cortando, porque como eu não estou vendo ela, eu não consigo arrumar a tela do celular para caber as duas. Mas se a minha cabeça estiver aparecendo normal, beleza, tá bom? Que bom, Lúcia. Graças a Deus que deu certo. Mas é normal, às vezes, a gente não vê a outra pessoa, mas isso é o de menos. Eu estou te ouvindo, tá? É, E que bom, gente! Olha só, boa noite a todos novamente. Sejam bem-vindos. Consegui colocar a Lúcia aqui. Eu chamo assim de Lúcia, tá? Porque fica mais curtinho. Mas essa pessoa incrível, tá? Que é psicóloga, tem várias especializações que eu vou deixar ela mesma se apresentar para vocês e falar um pouco sobre a carreira dela. Mas, Lúcia, desde já, o meu muito obrigada. Eu sei da sua correria, sei das suas responsabilidades, do seu trabalho, que é brilhante. Parabéns e muito obrigada por estar aqui conosco nesta noite, tá? Então eu quero que você se apresente para o pessoal que está aí chegando, fale quem é você, onde você mora. Eu sei que você é pernambucana, tem uma aluna aí do Recife e fale para elas aí, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cilida, obrigada mesmo. Finalmente consegui entrar, né? Porque estava complicado. Mas, assim, é um prazer muito grande estar aqui conversando, né, com vocês, podendo estar contribuindo também, né, para esse tema que é maravilhoso. Eu sou psicóloga, tá? Já há bastante tempo, psicóloga clínica. Sou especialista em sexualidade humana, terapeuta de família e casal. E sou docente também em cursos de especialização, sempre para turmas sobre família e sexualidade. E aí eu gosto muito de palestrar, gosto de fazer live, né? E justamente nesse modelo da conversa que eu acho que é bem rico, né? Que nós podemos trocar ideias e contribuir aí. E esse é um tema, para mim, muito prazeroso,
tá? Porque eu lembro que desde a época da faculdade, que a gente já falava sobre isso, né? Quem cuida de quem cuida de quem cuida. E cada vez mais nós precisamos ampliar essa reflexão para a sociedade como um todo, para que todos nós possamos nos comprometer com essa causa, né? De nos cuidarmos também. Não só na população que nós vamos conversar aqui hoje, mais específica, mas todos nós também, né? Porque a gente se pergunta, quem cuida da enfermagem, quem cuida da psicologia, né? Do psicólogo, do médico, todos nós precisamos sim, né? Dessa chamada. Então é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Nossa, gente, quanta gente chegando, olha só. Jordana, Suna, Eliane, gente, que bom que tá todo mundo aqui. Olha só, o que a doutora falou aí é muito importante. Por exemplo, a medicina, a área da saúde tem suas especificidades, não é isso? Tá cortando um pouco minha cabeça. Suna, olha aí se arrumou. Melhorou, melhorou. Porque na hora que eu salvo, aí eu vejo que tá cortando bem aqui, ó. E aí, gente, olha só. A área da saúde, vamos dizer. Cada pessoa se forma numa área e vai se especializar em algo para cuidar específico daquela coisa. Mas e aí, no final de tudo, quem cuida de quem cuida? Porque aquela pessoa vai ser cuidada por alguém que, na sua maioria, é cuidador. Então, nós cuidadores, gente, nós somos a ponta final do iceberg, apanhar o todo. Porque depois que a pessoa não consegue mais exercer sua profissão, exemplo do cardiologista, da psicóloga, da nutricionista, da mãe, do pai, do pediatra, do comerciante, todas as pessoas, elas vão parar de se cuidar. E aí vai precisar de nós, cuidadoras, para cuidar. E quem cuida de quem cuida? Quem cuida de nós, cuidadoras? Gente, isso é muito amplo, porque nós não vemos assim uma política, tá? Existem muitas pessoas, muitas políticas voltadas para o idoso, saúde do idoso, cuidado do idoso, mas conosco mesmo não tem. Nenhuma categoria regulamentada não é. Existe aí essa briga, projeto de lei vai, projeto de lei volta e ninguém faz nada, a verdade é essa. E nós estamos à mercê, sobrecarregadas, adoecidas, mas precisamos continuar cuidando. Então, isso que ela falou aí é de fundamental importância. Mas para nós cuidar do outro, nós precisamos estar bem, não é mesmo, doutora? E como que nós vamos ficar bem? Ah, Cileuda, para mim é difícil. Porque eu sou mãe solo, sou do lar, sou cuidadora, preciso honrar meus compromissos e o meu idoso é muito difícil, mas eu não posso abandoná-lo porque eu preciso do trabalho. E com isso vai virando um círculo vicioso, eu vou adoecendo, eu vou tendo sobrepeso, eu vou ficando com o meu psicológico abalado, eu vou achando que a vida não tem mais sentido, como eu estava falando antes de você entrar. Boa parte das pessoas que estão chegando aqui no meu perfil agora são filhas, que daquela família inteira os outros irmãos foram embora e ficou sobre ela a incumbência de cuidar. Ela deixou o trabalho, a família e se dedica a cuidar do seu ente que tem Alzheimer. E aí ela está doente, Lúcia. Está sobrecarregada, ela fala que tem hora que dá vontade de desistir e sumir. Mas eu sei que ela não consegue fazer isso, porque e aí, quem vai cuidar? Então, olha como isso é difícil, Lúcia. Então, dá-se um norte para nós, que estamos nesse processo de cuidar do outro, mas já estamos adoecidos, porque ninguém cuida de nós. E nós não estamos mais dando conta, sabe? Assim, qual seria um tripé que você diria ali, Cileuda, é importante que seja assim, dessa forma, desse jeito? E aí, vamos ver o que é que você tem para nos orientar. Então, quando a gente pensa na questão do cuidador, né? Cuidador, cuidadora, vem várias questões, várias populações, inclusive, que nós estaríamos nos direcionando para isso. Mas agora, nesse momento, nós estamos focando os cuidadores, né, as cuidadoras, as pessoas idosas, eu acredito também nas pessoas com necessidades especiais, com deficiências, com doenças crônicas, né? E existem dois tipos de cuidadores, da família, né, que faz parte da família, aquele que recebe essa herança, porque geralmente é uma pessoa na família que fica mais com essa responsabilidade, com esse papel, por isso que muitas vezes é tão difícil e tão pesado. E tem os cuidadores, as cuidadoras, na verdade, que são profissionais, não é? Tem suas especificidades, sim.
a realidade de cada uma, mas também tem suas convergências, né? A gente vai entender aqui um pouco de o que é que diz respeito aos cuidadores que são da família e do profissional também. Como eu falei agora há pouco, geralmente inicia, pelo menos no início, todos começam pela família, né? Ou grande parte. Então, geralmente, são as mulheres, e aí eu preciso fazer esse recorte aqui, que as mulheres são as pessoas, né, que mais assumem esse lugar de cuidadoras. E por que será? Porque, historicamente, nós, mulheres, somos criadas, educadas para cuidarmos, né? Cuidarmos do outro, inclusive. Somos nós que cuidamos dos filhos, dos companheiros, das companheiras, muitas vezes até do vizinho, daquele parente distante, porque nós, mulheres, acreditamos que esse é o nosso papel, né? Que historicamente nos foi colocado. Então, isso já é a primeira barreira dentro do meio familiar. Onde tem as mulheres na família, essas são eleitas as primeiras que terão essa responsabilidade de cuidar. E mesmo quando tem mais de uma mulher, existe sempre aquela que assume mais, que sobrecarrega mais. Geralmente é aquela que mais faz por todo mundo. Não é aquela que tem mais disponibilidade, não. Então, eu acho importante fazer esse recorte, porque sim, são as mulheres, são as companheiras, as esposas, são as filhas, né? E o que acontece? Ou essas pessoas se sobrecarregam assumindo mais essa tarefa, além muitas vezes das suas famílias, tem casa, tem filhos, né? Quando a filha, por exemplo, o seu trabalho, ou deixam mesmo, né? Porque deixam o seu trabalho, porque acham que tem que ser realmente a obrigação delas fazer esse cuidado. Eu não estou dizendo que não existe afeto, que não existe desejo de cuidar. Não, isso claro que existe. Porém, essa carga, realmente, existe uma cobrança. Eu vejo famílias, por exemplo, que têm mulheres e homens, e que os homens, eles é muito, muito comum dizer assim, não, mas as mulheres sabem melhor cuidar, porque tem um jeitinho, né? Já estão acostumadas a... Eu não tenho jeito, né? Então, isso acaba realmente trazendo uma sobrecarga muito, muito, muito grande. E aí, a gente precisa estar conversando, abrindo espaços como esse, como você falou, sabe, Cileda? Políticas públicas ainda estão engatinhando muito nessa questão, muito mesmo, e é preciso que toda a sociedade abrace essa questão, essa causa. Eu lembro que eu fiz várias palestras na Abrace, né, na época eu falei sobre, inclusive, sexualidade do cuidador, da cuidadora, falei da sexualidade da pessoa, assim, que desenvolve a demência, porque vocês já devem ter visto, inclusive, né, na fala de Cileuma aí dos cursos dela, mas muitas vezes se confunde, né, o idoso. O idoso é safado, o idoso é isso, mas não se considera muitas vezes que pode ser, sim, uma consequência, um sinal já desse processo, né, de demência, porque dá uma frouxidão, né, na censura da pessoa. Então, são muitos temas relacionados ao cuidar, a pessoa que está nesse processo de demência, né? E cada vez mais, né, infelizmente, essa é uma realidade. Os nossos pais, e cada vez mais cedo, viu? Vejo pessoas precocemente, às vezes com 50 e poucos anos, inclusive, já apresentando algum quadro desse processo de demência. Então, momentos como esse, ele é muito importante. Muitas vezes é a família e o próprio cuidador profissional que começa com os sinais, que aí eu vou já entrando nessa questão dos sinais, que se confundem com muitos outros, de outras atividades, que é um cansaço maior, uma dor de cabeça, uma tontura, uma disfuncionalidade no sono, sabe? Um aumento de peso. Tudo isso pode ser sinais, sim, de um esgotamento, né? De um cansaço que precisa ser visto com muito cuidado. Nossa. Pode continuar. Então, eu vou continuar. Pensei que você pudesse fazer algum comentário, mas pode ficar à vontade, tá? Pode me interromper. Termina seu raciocínio aí. Então, veja, essa falta de apoio familiar, por exemplo, né,
desse conjunto, muitas vezes, da família, de cuidar, de ajudar nesse cuidado, faz com que essa pessoa se sobrecarregue, né? Então, é preciso que a pessoa busque estratégias, né, pessoais para, sabe, dar uma balançada, um escape. E aí, muitas vezes, essas estratégias, elas não são diferentes de muitas outras atividades que são feitas, não, mas são super necessárias. É aquela questão de ter um tempinho, sabe, para si, de dar uma caminhada, de conversar com os amigos, de ir para o cinema, de dar uma caminhada na praia, de fazer uma leitura, ver um filme, sabe, tomar um banho. Parece que é uma coisa tão simples, tomar um banho mais demorado, mais cuidadoso, sabe, para dar uma acarinhada em si mesmo, porque se a gente perceber bem, parar, de tomar banho numa rapidez tão grande, não é? É assim, é para se livrar logo, ficar lá. E ali, eu sempre digo para os meus clientes também que é um momento da gente estar em contato com nós mesmos, né? E fazer aquele afago, dizer assim, ó, se acalma, né? Vai estar tudo bem, vamos buscar alternativas para que você não fique sozinho. Então, esse momento, eu diria que é um momento importante também. Uma outra questão que eu acho fundamental é a espiritualidade, né? A Organização Mundial de Saúde, ela já preconiza como a espiritualidade como um dos fatores importantes para a qualidade de vida, né? Para a saúde. Então, é o físico, emocional e espiritual. E muitas vezes as pessoas estão na correria tão grande que não se dão conta de como estão distantes. Eu não estou falando de religiões necessariamente, não, né? Espiritualidade é algo muito maior. É um tempo para você estar em contato, seja com a natureza, com o seu eu interior, né? Enfim, com o universo. É aquela parada para que seu cérebro possa dar uma acalmada e você possa respirar e dizer, sabe, eu vou me retroalimentar para que eu possa ter forças de recomeçar, né, seja com o meu trabalho, nas minhas relações. Então, eu diria que prestar atenção em si é fundamental. Participar de grupos de apoio, gente, é muito importante. Eu não sei se existem, quantos existem aqui, né? Eu conheci a Abras, que eu acho bem legal, deve ter outros grupos, mas o grupo tem uma força muito grande. Quando eu estou falando para iguais, pessoas que sabem o que é que eu estou passando, o que é que eu estou sentindo, isso tem uma força muito grande. A outra pessoa, muitas vezes, vai me dar um toque, me dar uma luz, uma palavra de apoio, que vai ser um diferencial muito grande. Então, eu acredito que grupos de apoio, quantos mais tiverem, melhor. Sejam para profissionais, né, que trabalham na área, sejam para os familiares, para as companheiras e os companheiros de quem está passando, né, por cuidar de alguém, algum ente querido, os filhos, os netos, toda a família deveria e deve ser abraçada e convidada para essa reflexão, essa discussão, porque existe também muito desconhecimento sobre essas questões. Então, para mim, o grupo de apoio é algo fundamental para esse suporte, tá? É quando possível, necessário, uma psicoterapia individual também, sabe? Uma boa leitura. Então, para mim, são questões fundamentais para esse apoio dessas pessoas. Fala um pouquinho aí agora. Nossa, é isso mesmo. Olha só, o doutor Marco, ele é geriatra, eu fiz até uma live com ele também, ele colocou um tema extremamente importante. Mas, Lúcia, você falou tudo, que eu fico batendo na tecla sempre. Nós precisamos ter um sentido. Então, ativa o seu lado espiritual. A minha colega, parceira Dani Dolliver, que nós fizemos um evento, ela fala bastante nessa questão espiritual, do cuidar de si, fazer uma viagem para dentro de si. Por quê? Nós precisamos parar um pouquinho e pensar. Eu estou aqui cuidando, todo mundo já foi embora, só restou eu. E se eu der o prego, como é que vai ser? Então, para isso não acontecer, eu preciso me cuidar, e aí você vai ver as possibilidades ao seu redor. Existe. Você só está tão focado ali no problema, na doença, no seu adoecimento, do não querer, que às vezes você não enxerga, mas olha só. Eu sempre uso como um exemplo, Lúcia, eu e a minha família, porque nós vivemos isso. A minha irmã, que é quem mora no Ceará, que mora na casa da minha mãe com ela
tem várias formas de praticar. Praticar atividades, né, que ela desenvolve, pintura, crochê, costura. Ela é professora do catecismo, a parte espiritual dela, ela está sempre praticando, está sempre vendo algo no YouTube de autoajuda, e eu estou sempre em constante ali com ela, ajudando, direcionando. É todo mundo que tem isso? Não, Cilda, não é. Mas você, enquanto cuidadora, que está passando por tudo isso que a doutora falou aí, para um pouquinho depois dessa live e analisa. Como é que você vai fazer? Qual será o seu próximo passo? Se você continuar desse jeito, você demora mais quanto tempo cuidando aí do seu ente ou do seu paciente? E quando ele se... Como é que você vai ficar? Você já parou para pensar? Então, assim, nós precisamos de fato fazer. Começa aos pouquinhos, tira um dia, vai para a igreja, tira um dia e vai praticar alguma coisa no bairro. Busca saber, grupo de acolhimento, grupo de apoio, grupo de jovens, caminhada. Agora tem muitas academias, né, das prefeituras que tem um dia na semana que tem um profissional atendendo todo mundo. Busca saber no seu bairro, eu tenho certeza que tem. Se você começa hoje e vai pelo menos uma vez a cada 15 dias, daqui a pouco você está em toda semana, e isso já te ajuda, porque você vai estar em interação com outras pessoas, e ali você vai ver que tem pessoas que têm suas mesmas dores, e aí uma dá um abraço, uma palavra, e em grupo, você falou numa questão, eu tenho um grupo de WhatsApp, que eu criei não faz tanto tempo assim, depois do evento que eu fiz, para receber essas mulheres, porque lá no meu Instagram chegavam muitas com as mesmas dores, que eu falei aqui no início. Então, lá nós dividimos as mesmas dores, lá não é um grupo de crítica, não, lá é um grupo de abraçar, de acolher, de compartilhar das mesmas dores e dar uma palavra de acolhimento, de direcionamento. Então, muitas das vezes, falta esse olhar empático do outro, mas nós também precisamos parar e pensar e decidir, não, de hoje em diante eu vou fazer diferente para que eu consiga, de fato, cuidar e também me cuidar. Então, olha quantas informações importantes, gente. É extremamente importante. Vocês fiquem aí no final, preparem as perguntas de vocês, que no final, deixar 10 minutinhos para estar respondendo, tá? Compartilha no grupo da sua família, do seu primo, do seu pai, do bairro, do condomínio. Gente, são informações que são ricas e é para nós mesmos usar a nosso favor. Então, Lúcia, olha só. Ultimamente, eu estou sendo uma pessoa que, olha só, eu já cuido há 30 anos, tá? E há 7 eu cuido de idosos com Alzheimer. E eu nunca tinha passado por isso que eu passei agora no começo do mês, no meu atendimento. Por quê? Eu acredito que muitas coisas vêm juntando, e chega uma hora que realmente você para e pensa e diz, nossa, mas agora eu não consigo dar mais um passo à frente, no sentido de quê? A nossa mente é o nosso guia, não é verdade? E o que acontece? Foi meu aniversário dia 6 e eu estaria de plantão. Mas com uma colega de trabalho, 15 dias antes, eu vi a possibilidade dela fazer um dia para mim e eu vim para minha casa, preparar um almoço gostoso para o marido, um café da manhã e ficar aqui de boa mesmo. Nós não íamos sair, porque acabava sendo muito corrido, mas olha só, eu preparei tudo. Eu organizei tudo para fazer do jeito que eu tinha pensado. Só que, na noite, a colega mandou uma mensagem falando que não conseguiria ir para o plantão. Então, eu precisei ficar no atendimento. Mas a minha mente já estava programada para aquele dia eu não estar ali. E aí eu tive conflitos comigo mesma. Eu disse, poxa vida, como assim? Eu viajei tão longe que eu disse, eu sempre estou aqui para todo mundo. E parece que as pessoas não estão nem aí para mim. Então, eu fiquei tão mal nesse dia que eu nem consegui terminar o plantão. De fato, uma outra pessoa que é um suporte, ela conseguiu ir para o atendimento, mas só foi à tarde. Mas eu vim para casa e o meu esposo foi trabalhar. Então, assim, mas eu fiquei na minha casa, por quê? Porque lá eu não estava conseguindo ficar. Porque aquela situação em si desencadeou em mim algo que eu venho tendo há algum tempo, talvez, não sei, mas é como se tivesse tido um desbloqueio ali para eu parar um pouquinho e pensar em novas possibilidades para fazer diferente. Assim, nesse sentido, assim, dessa forma de eu ter bloqueado, dizer, não, eu fiquei mal mesmo, triste, quietinha no canto, e ali eu
não ia ser bom para mim ficar o dia ali. Isso você costuma chamar de que é um gatilho, é algo que realmente, não sei o que aconteceu. O que que vocês da psicologia têm para falar em relação a essa minha atitude que aconteceu, com esse bloqueio ou desbloqueio, não sei. Então, eu percebo que é possível que você tenha tido talvez um gatilho no sentido do cansaço também, né? Do cansaço dessa atividade e de você. Será que você tem olhado para você com o cuidado também? Porque às vezes a gente acha que está olhando, né? Uhum. E quando vê numa situação como essa, você investiu tanto, né? Pelo que eu estou entendendo, né? Você investiu tanto naquele dia, que era um dia seu, né? E parece que era único, era único. Se não fosse aquele. E aí eu fico pensando, a expectativa ela foi criada de uma forma muito grande. E toda expectativa muito grande, quando existe uma frustração, ela também é muito grande. Sabe? Ela é compensatória. Então, me parece que a tua reação ela foi muito mais disso. Ela foi de acordo com a expectativa. E frustra mesmo, e dá aquele desânimo, e dá aquela, né, desencorajamento. E aí eu acho, mas por outro lado é importante você refletir, né, como você está fazendo agora. Por que foi tão intenso? Por que tão forte? Talvez por essa necessidade mesmo de dissolver um pouco mais, né? Dissolver mais esses momentos. E eu estou falando, nem sei se isso faz sentido para você. Eu estou dizendo Mas faz que sentido. passa na minha cabeça. Dissolver mais isso, sabe? Porque eu estou te vendo também uma mulher aqui que ela é cuidadora, ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional, e que, né, vamos lembrar que precisa ser cuidada também, né? Então, talvez seja isso, sabe? Que vem na minha cabeça. A tua expectativa ela foi muito grande, provavelmente porque a necessidade era muito grande, porque você não consegue fazer isso no dia a dia. Você resolveu que seria naquele dia te presentear e te frustrou. E aí vem outros sentimentos juntos. Vem outros sentimentos juntos dessa frustração. Não tem como não vir, né? Não tem. Eu fiquei muito mal. Por exemplo, se ela tivesse falado para mim, Sileuda, eu não consigo, e estava tudo certo. Por quê? Na minha mente, eu não tinha programado nada, eu ia trabalhar naquele dia e estava tudo certo. Mas olha, o que aconteceu nesse dia em relação ao meu psicológico, depois eu fui refletir. Eu digo, gente, mas como que eu fiquei tão abalada? Hum. Talvez também por conta do meu cônjuge, que ele tinha preparado tudo lindo, café da manhã, tinha trazido bolo, salgado, e eu não apareci. E o telefone dele estava quebrado, eu não conseguia avisar. Olha o constrangimento, gente. Por Já que que eu estou conta. falando isso? Olha por que que eu estou falando isso. Porque eu, se leu, das pessoas pensam que eu sou, tipo assim, não, eu nunca fico doente, eu nunca fico triste. Não é isso. E eu busco sempre saber, fazer, Lúcia, é lidar com os meus problemas de forma que não impacte tanto na minha vida. Só que esse caso em si impactou assim de uma forma que eu precisei rever muitas coisas, sabe? E de fato já comecei a mudar muitas coisas. Se acolha, eu diria assim. É porque até isso às vezes a gente se culpa, né? Se culpa por ter tido um apagão. Me parece que teve um apagão emocional, assim, Foi pá, né? isso mesmo. Exatamente isso, um apagão. Mas aí você respira, se acolhe para começar a pensar racionalmente, né? Como você está fazendo aí, né? Como você disse que foi. E realmente foi muita expectativa, é marido, não sei, sabe? Então, assim, eu diria que é compreensível até demais, sabe? O teu apagão. É Foi a mesmo. compreensível. Você me acolheria? Eu acho que Mas é é isso que isso mesmo. também, sabe, Silvia? Falando em você, mas eu estou falando de você, eu estou falando de mim, e dessas mulheres maravilhosas e de homens, apesar de ser um percentual pequeno, mas tem alguns homens que são cuidadores, eu conheço, mas infelizmente, como eu falei, né, a cultura da gente, a educação, ela valoriza muito as mulheres como cuidadoras, né, e os homens só quando não tem jeito, né, ou quando existe uma disposição especial. Então, por isso que eu acho que esse diálogo também ele tem que ser ampliado, inclusive, para os homens, para os filhos, né? Que é uma queixa muito frequente de que essa família nem todo mundo abarca, né? O máximo e aí? É cobrar de quem está lá com mais tempo. A cobrança vem, né?
Como é que tá a mamãe? Como é que tá papai? Por que que não faz isso? Por que que não faz aquilo, né? Então a cobrança, ela vem dessas pessoas de fora. Mas quem está ali, né, se sobrecarregando. Então é muito, muito, muito importante se acolher também, sabe? Porque tem momentos, nós somos humanos, que a gente tem os apagões nossos mesmo. E quem faz para o mundo que eu quero descer. Quem nunca viveu isso, né? Para o mundo que eu quero descer. Mas aí É você. verdade. Ao mesmo tempo, a grande questão é, eu reconheço, me acolho, mas assim, não, eu não vou ficar nesse sentimento, porque aí a grande questão é o que é que eu posso fazer, né, para sair desse sentimento e buscar fôlego, né, para viver um pouco melhor, buscar rede, né, de ajuda, sabe? Quando muitas vezes aquela reunião de família é importante, né? Dizer assim, ó, eu estou no meu limite, parará, vamos ter que dividir de verdade agora, você faz isso, você faz aquilo. Muitas vezes, e as mulheres têm muito isso, da culpa de dizer que não dá conta. A culpa. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu faço melhor, porque tem isso, né? Nós mulheres temos isso, como mãe, como tudo. E não, a gente faz melhor, porque fulano não vai fazer igual, porque isso. E aí a sobrecarga só aumenta. E assim, só comentando um pouco ainda, aproveitando a tua fala, essa questão do falar sobre o que está sentindo, sabe, Cileuda? É muito importante. Por isso que os grupos são muito ricos, porque eu preciso falar. Eu talvez não mude a minha situação, mas eu falando, eu vou tirar um pouco de mim esse sentimento. Na psicologia, a gente diz o seguinte: o que a boca não fala, o corpo adoece. Por isso que a base da psicoterapia, o trabalho psicológico é a fala, né? Fala, Exato. fala. É a fala principalmente para a gente se ouvir. Não é nem para o psicólogo, não. O psicólogo vai ouvir, claro, fazer as intervenções, mas principalmente para a gente se ouvir, né? E aí, isso é muito terapêutico. Então, às vezes, você vê a pessoa que chega tensa, assim, exaurida, e aí, quando tem a perspectiva, a possibilidade de se ouvir, na própria escuta dela mesmo, ela vai buscando algumas soluções, inclusive, né? Quando vai falando, puxando, tá, mas o que é que você pode fazer? E vamos pensar. Aí ela vai buscando algumas estratégias que podem melhorar. Então, como é importante essa fala? Eu sou fã, seja dos grupos, porque é muito rico, cada um falando de si, o próprio trabalho pessoal também, individual da psicoterapia. Então, é muito importante. Quando se fala em cuidadores, por exemplo, o que é que eu posso dizer? Quando você for no horário, teu horário de lazer, um horário que você quer para você mesmo, tenta fazer uma coisa diferente. Não vai cuidar de ninguém, não. Sabe? Vai fazer uma coisa diferente do dia a dia, que você não vai cozinhar, não. Vai fazer uma dança, vai cantar, vai caminhar na praia com o pé descalço na areia. Faça algo totalmente diferente da sua rotina. Porque nossa mente precisa disso, para dar sabe, o escape, Olha né? isso, cuidado. Então, Vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo, né? Eu já estou pegando para mim. claro, e assim, não é fácil, porque assim, a gente fica falando. Quando eu falo, eu estou falando de mim também, porque todos nós, em algum momento, nós cuidamos, né? Nós, mulheres, também temos nossos grandes desafios de sobrecarregar, porque assim, na nossa história, né, da mulher, do feminino, a gente tem histórias de conquistas, né? Conquista de espaços de trabalho, mas essas conquistas sempre trazem uma carga maior, né? Então, assim, é a mulher que trabalha fora, mas é a mulher que vai cuidar do filho, que vai fazer a comida, ou que tem condições de fazer, mas que vai orientar a secretária, quem leva no médico os filhos, é quem. Então, a gente vai acumulando, né? Acumulando, acumulando. Então, é preciso, sabe, o feminino, o nosso feminino, ser escutado, ser acariciado, ser acolhido também e buscarmos soluções. Às vezes a solução não é muito complicada, não. Parece que é assim, ai, mas é tudo muito difícil. Às vezes a gente não consegue enxergar pela culpa que eu te falei anteriormente, que a gente carrega de ter que cuidar, de ter que fazer.
Ainda mais nossos pais, imagina, né? A gente, então, é possível fazer com amor, com afeto, mas é fundamental o seu momentozinho de escape. Porque senão você vai adoecer. Não tem como, não. Vai adoecer, né? E aí eu digo, esse é um tema que, como eu falei no início, é um tema que desde a minha formação, há 37 anos atrás, né, que eu sou psicóloga, já se falava nisso. Quem cuida de quem cuida. E aí, sabe, o processo ainda é lento, e aí a gente precisa. Eu fico muito feliz, mais uma vez, dizendo o quanto a gente está conversando aqui sobre isso. E eu espero que tenha um eco, né, Sileuda, para essas pessoas que estão ouvindo aí. Se faz sentido o que nós estamos conversando, né? Isso mesmo, gente. Comentem aí. Faz sentido tudo isso que a doutora está falando? Vocês também, nossa, ela está coberta de razão e que de agora em diante eu vou fazer diferente. O que vocês acham? Coloque aí, por favor. A minha irmã, inclusive, colocou assim, ó. Por isso eu não planejo mais passeios, por conta da minha frustração, entendeu? E aí, eu sempre falo para ela, olha, é difícil, é. Quando você tiver vontade de chorar, vai, grita, vai, porque a gente mora no sítio, vai pro terreiro, grita, chora, fica lá, dá um tempinho para você lá, e aí elimina lá suas dores, suas angústias, e depois você volta, tá tudo certo, não tem problema. Não tem problema você tirar um dia e de fato parar e pensar, hoje eu só quero ficar deitada com as pernas para cima. E tá tudo certo, mas o que nós precisamos despertar é esse olhar para dentro de nós. Como é que nós vamos fazer para ser diferente? Para cuidar do outro ao mesmo tempo que cuidamos de nós, tá? E aí, Lúcia, eu vou falar, eu vou fazer aqui uma sequência de umas perguntas. Gente, vão interagindo aí, tá? Porque você vê como a hora voa nessa nossa conversa, é impressionante. Olha só. Quais são os sinais emocionais e físicos mais comuns da sobrecarga do cuidador? E como identificá-los antes que este se torne um problema maior? Um problema maior seria a depressão? Então, né, como a gente conversou já, dando um reforço de forma bem objetiva, os sinais, eles não diferenciam muito de outras atividades que nós temos de sobrecarga. Então, ficarmos atentos e atentas a esses sinais é fundamental, não relativizar, porque é o que acontece. É o que eu falo, é um cansaço maior, é uma dificuldade no sono, é uma fome mais excessiva que não diz respeito às nossas necessidades, digamos, fisiológicas, e sim de uma ansiedade maior, porque a gente sabe que o alimento é uma necessidade, né? Do nosso corpo, a energia, a proteína. Só que o comer, ele é uma via de saciar a emoção, vazio de emoção. Então, prestar atenção. Será que eu estou comendo o que eu só preciso? Ou estou comendo mais do que eu preciso? Será que toda vez que eu estou mais assim, ansiosinha, estressada, me dá vontade de comer? Né? Então, ficar atenta a uma irritabilidade maior, um cansaço, a dor de cabeça, que muitas vezes é um sinal. Enfim, comer pouco também, porque às vezes o fastio, né, o não querer, ter vontade de se alimentar pode ser um sinal. Então, ficar atento a isso tudo. E não esperar o esgotamento, chegar numa ansiedade maior, porque a ansiedade todos nós temos, né? Quem já assistiu aquele filme Divertidamente, que eu amo, vai entender um pouco de como é que são os sentimentos em relação a nós, seres humanos. Quem não assistiu, vá assistir, dê um jeito, Divertidamente 1 e 2, porque vai explicar que todos nós temos esse sentimento de raiva, tristeza, alegria, tédio, tudo, ansiedade. O que acontece é que nós temos que ficar atentos quando esses sentimentos eles estão extrapolando, sabe? Porque eles ficam circulando. Quando a ansiedade ela está mais presente, quando eu percebo que eu fico mais... Aquele pensamento, e se chover? E se minha amiga não for? E se... Quando fica muito fica, preste atenção, esse si está muito relacionado com estados de ansiedade. Então, assim, o corpo também reclamando. Então, e a depressão, sim, ela pode ser um caminho que, se eu não cuidar no início, eu chego na depressão.
que é o que tem acontecido muito. Depressão é um problema de saúde do mundo, né? É um problema atualmente de saúde pública mundial, a depressão. E a ansiedade, o Brasil, principalmente pós-pandemia, né? Eu digo pós-pandemia, não que tenha acabado, né? O Covid, mas Aham. aquela crise maior, o Brasil hoje está no primeiro lugar no ranking mundial de desenvolvimento de ansiedade maior. Então, isso é Gente, preocupante demais. Eu atendo adolescentes com ansiedade maior. Crianças, eu não atendo crianças, mas pais de crianças com ansiedade. Claro que é um conjunto. Excesso de telas, né? O estresse, violência, é um monte de coisa. Mas nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes só chega no consultório ou no médico quando já está num caso, sabe, que o físico, as doenças do corpo já estão instaladas, né? Que são os sintomas psicossomáticos, que vão causar doenças sim. Então, eu diria, esses sinais são muito variados, e quando você sentir que está incomodando, que está mais frequente, procure ajuda. Aí procura um médico fazer um check-up, procura um psicólogo, sabe? Ah, Lúcia, mas eu não tenho dinheiro. Tem os postos de saúde que tem. Hoje em dia nós temos as faculdades também, né, de psicologia que oferecem espaços de saúde mental para mais pessoas, para o social, clínicas que têm valores sociais. Então, busquem, né, dentro da sua escapes, possibilidade. né? É o escape, né? Escape, exatamente. Então, é assim que tem que se fazer para que não se torne um problema maior lá na frente, né? E que aí, quando o problema é maior, a solução também fica mais complexa, que muitas vezes tem que fazer uma avaliação psiquiátrica, tem que ir para uma medicação, porque tem um estágio que é importante. O sofrimento está sendo tão grande que para tirar o sofrimento mais rápido, acaba indo para a medicação. Então, mas tem casos que não precisam, não chegam a precisar. Então, quanto mais cedo vocês se atentarem da sua necessidade de buscar ajuda, melhor, né? Para que vocês fiquem melhor mais rapidamente e não precisem sofrer tanto. Sobre isso, gente. Olha só, vai anotando aí tudo que a doutora tá falando. Depois vai lá no feed, assiste de novo, anota tudinho e vamos mudar, ó. Muda a chavinha ali. Gente, eu preciso. Eu ainda sou jovem, tenho força. Eu preciso sair desse ciclo que está me adoecendo. Então, a nossa mente, ela é impressionante. Eu passei por isso e eu sei. Ela pega você de um jeito que torce, se retorce. Se você se apegar naquilo, tudo piora. Então, vamos buscar ajuda no início, enquanto ainda dá tempo. Não vamos ficar achando que a culpa é sua, a situação está desse jeito porque a culpa é sua. Eu não consigo cuidar da melhor forma. Será que eu estou cuidando certo e a culpa é sua? Não. Vamos deixar essa culpa de lado e pensar sempre: eu estou dando o meu melhor da melhor forma e eu também preciso me cuidar. Tá bom? E olha só, deixando as perguntas aí. Eu tô vendo que tem muitas dúvidas, muitas perguntas. No final nós vamos falar sobre isso. Como a falta de rede de apoio familiar e social afeta diretamente a saúde mental do cuidador? Por isso que a gente tem os grupos, né? Pois, pois é. E aquilo que a gente já falou também, é a sobrecarga, é se sentir sozinho, é o apoio emocional, né? Da família. Porque uma coisa é você dizer assim, o seu familiar dizer assim, e aí, mamãe tá comendo bem? Outra coisa é assim, ó, eu tô aqui, tá? Como é que eu posso ajudar? Né? Estamos juntos. Então, É isso isso mesmo. é a diferença, né? Minha irmã sabe dizer, né, minha irmã? Eu sempre tô ali, ó. Eu busco um, busco o outro, faço reunião, faço ligação e vou direcionando. Por quê, gente? Nós somos filhos, todos nós somos filhos. E mesmo distante, eu consigo ajudar da melhor forma possível. Porque se fosse qualquer uma outra pessoa, isso já seria o suficiente. Ah, não tô lá mesmo, tô nem aí, deixa fazer de qualquer jeito. Mas vamos ser humanizados. Vamos se colocar no lugar do outro, mas também vamos nos cuidar. Então, busque uma rede de apoio, vai existir. Eu tenho algumas seguidoras que também estão nesse grupo, que é filha única e não tem ninguém. Ninguém, eu já falei, busca ajuda na cidade, numa que tem agora muitas
algumas instituições que falam creche, né, que é como se fosse uma casa-dia, alguma coisa em relação a isso, mas buscam ajuda pelo menos de uma ou duas vezes na semana da sua mãe para um local dessa forma, para você ter um escape para você realmente dizer, hoje eu não vou me preocupar com a minha mãe, eu vou cuidar dessa parte da minha vida. Que seja o espiritual, que seja o social, que seja uma caminhada, que seja de fato dizer, hoje eu preciso dormir. Gente, às vezes a gente só precisa dormir, mas dormir é aquele sono profundo que vai curar muitas coisas enquanto você está dormindo. E tudo isso é importante. Quem está de fora acha que não é, acha que é bobagem, que é frescura, mas ó, esse ouvido para ouvir quem está de fora que não vive a sua realidade, que é para criticar você, te condenar, tranca ele, tá? Lá no grupo eu falo sempre, esse grupo não é para condenar, não é para criticar, não é para dizer que poderia ser dessa ou daquela outra forma, não. É acolher e direcionar. Se não for, não conseguir fazer uma dessas coisas, então só olha as mensagens, deixa lá e tá tudo certo. Porque quando a gente busca ajuda, uma ajuda nesse sentido, você não quer ser condenada, você não quer ser criticada, você quer ser acolhida. Então é para isso que nós estamos lá nesse grupo de acolhimento de acolhimento às cuidadoras de idosos. O link, quem quiser entrar, está na minha bio. Será o maior prazer receber você lá, tá bom? Uma coisa, uma coisa, Tá. Celeuda, que você falou, que eu acho que é legal falar também, reforçar, é que assim, que tem na pergunta, né, essa coisa da culpa, né? Que a gente já falou, Sim, mas assim, nós, além de, claro, a questão da feminina, de cuidar tudo, nós temos uma ideia muito grande daquela história assim, nós temos que fazer o possível e o impossível, né? Nós somos estimuladas para isso. E como se dar um limite para nós mesmos fosse uma ação de desamor ao nosso ente querido. E não é isso. Quando eu digo eu quero cuidar um pouquinho de mim, eu não estou abandonando meu familiar. Não, eu estou dizendo assim, eu preciso me cuidar um pouco mais para ficar melhor, inclusive para essa pessoa que eu estou cuidando, né? Porque tem muito essa culpa por conta disso. Se eu pensar em mim, eu estou sendo egoísta. Às vezes eu escuto isso no meu consultório. Pessoas que têm dificuldade de dizer não. Porque tem aquelas pessoas que têm um perfil que é um perfil que é mais complicado ainda, que é na vida não conseguir dizer não para ninguém. Então essa pessoa vai sempre estar mais sobrecarregada, sempre. é E para essa pessoa vai ser mais difícil dizer o não, porque existe uma culpa muito grande nesse dizer não. Então tem que trabalhar essa culpa, porque eu não posso me sentir culpada de cuidar de mim. Eu dou sempre um exemplo do avião, quando a gente vai receber aquelas orientações da máscara de oxigênio. O que é que, o que, é que se diz? Ó, na orientação, pessoas que têm criança e tudo, né? Primeiro coloque a sua máscara para depois colocar a máscara na criança, no idoso, no acompanhante. Então, ali para mim aquilo já disse tudo. Primeiro você coloca a máscara em você e depois você vai conseguir ajudar o outro. Então, nesse sentido, eu acho que essa simbologia é muito, muito legal. Então, para que a gente cuide do outro, a gente precisa se cuidar. exatamente. Sabidas palavras. É sobre isso. Eu fico sempre falando, gente, se nós não estiver bem, nós também não conseguimos cuidar bem. O exemplo é, como sempre, o meu. Eu não estava bem e aí eu não ia conseguir cuidar naquele dia. Então, no meu caso, foi um dia específico. Foi uma especificidade de um evento isolado. Isso não acontece sempre, isso nunca tinha acontecido nesse monte de ano de trabalho. Mas que bom que eu parei e já analisei, né, o que aconteceu e resolver comigo mesmo isso, e isso é importante. Isso você pode fazer na sua vida, para que de fato você renasce e diga, não, tá tudo certo, e agora em diante será desse jeito, dessa forma. E isso que a Lúcia falou é de suma importância. Então, não vamos nos culpar, tá? Cuide e com a sua convicção que você está dando o seu melhor, do seu melhor jeito, mas pare um pouquinho também e dê esse sim para você, porque lembre-se, quando nós não conseguimos dar um não para o outro, nós damos sim, nós estamos dando um não para nós mesmos. Então aí, você é digno de levar sempre esse não, 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 não,
Porque quando você diz sim para ele, é um não para você. Então, é muito importante a gente parar e pensar e ter, assim, um ar de respiro e dizer um não de forma escancarada que você, nossa, eu dei um não, mas você vai se libertar, tá? Tenha isso em mente. E aí, olha só. Quais as estratégias práticas e acessíveis um cuidador pode adotar no dia a dia para preservar sua saúde emocional, mesmo diante de uma rotina exaustiva? Um pouco complicado, né? Mas acho que, de certa forma, nós já até né, trouxemos aqui que, assim, cada uma pessoa vai ver, dentro das suas possibilidades, da sua realidade, o que é que pode ser esse seu escape, né? Essas estratégias práticas, elas, como eu falei anteriormente, elas podem ser mais simples, né? E você também reforçou, de um momento, dizer assim, eu quero ficar deitada, né? Nesse momento aqui. É, e assim, eu diria que precisa tentar ver realmente essa rede de apoio. Porque às vezes a gente também fica muito presa às não possibilidades, né? Então, os não, os externos. Mas continuar buscando. Tem aquele familiar que pode ficar um dia com meu ente querido, né? Tem um amigo, aquele amigo que sempre gostou, que pudesse ficar, que compreendesse. Eu preciso também, porque é uma outra coisa também que pode trazer culpa para quem está deixando, entre aspas, né? Esse deixando, muitas vezes tem uma conotação para o cuidador, a cuidadora, de abandono, de novo, né? Falando sobre isso. E, gente, não é. Às vezes, até para a família legal, dependendo do grau, claro, né? Do comportamento da pessoa que precisa ser cuidada. Até estar em outros espaços, em outros ambientes, pessoas diferentes. Então, faz um papelzinho, eu gosto muito dessa ideia. Pega um papel e vai fazendo uma tempestade de ideia. Acho que pelo menos de duas formas, que é assim, o que é que eu poderia fazer que depende só de mim, que me daria um certo prazer? Faz uma tempestade de ideia, sei lá, dormir um dia inteiro, né? Ir um cinema sozinha, e aquilo que eu falei, dar uma caminhada na praia, sabe, ver uma série, faz uma tempestade. E aí depois você lê e diz assim, o que é que depende só de mim aqui? O que é que não depende só de mim, mas que eu posso buscar uma ajuda, uma estratégia? E você vai desenhando na sua cabeça as possibilidades. Porque às vezes a gente nem para ver isso, a gente só vê que não, 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 não. Então, isso é muito legal, de você escrever, porque acho que quando a gente escreve e lê, é um outro sentido do que ficar só no pensamento. Então, isso é uma coisa legal. E outra listazinha são dessas estratégias mesmo, de quem poderia me ajudar, né? Quem que pode? Tem alguns municípios que têm uns espaços que fazem essa função, né, de colaborar com os cuidadores, mas isso são iniciativas pontuais, né? Acho que é em São Paulo tem um município que tem um espaço desse, que pode ser. A pessoa idosa pode ficar uma horinha, um tempo, enfim. Mas vamos ver o que existe. Existe isso, essas possibilidades. Então, o que é que eu posso me beneficiar? Então, exercitar também esse processo, sabe? De pensar, de tempestade de ideia, e não só nisso, mas assim, o que é que eu posso, que depende de mim? Isso. E o que depende de mim, eu buscar ajuda, né? E aí também ir exercitando e tentando, gente, porque eu sempre brinco também, nós precisamos ser eternos tentadores e tentadoras. Não desistir, porque isso seria um desistir de nós mesmos, né? E aí é onde entra a depressão, né, a tristeza, e aí fica o quê? Né? A situação não vai mudar, não muda, e aí eu vou mergulhando, e aí vou adoecendo, sim. Vou adoecendo, sim. Então, vamos conversar, vamos fazer tempestade de ideia. De novo, né, os grupos também ajudam muito, porque às vezes a experiência da outra pessoa, eu não tinha pensado nisso, né? Então, eu vou fazer, vou tentar. Então, é fundamental esse levantamento de possibilidades e para que a gente vá buscar um caminhozinho que possa amenizar, né, essa sobrecarga. É verdade. O que eu falo sempre para as minhas alunas e para que eu consigo falar enquanto cuidadora profissional, sabe o que é?
uma das coisas para elas evitarem e deixar, não é evitar, é realmente ter como premissa. Se eu sair do meu plantão, entreguei o meu plantão, pronto, eu estou indo para minha casa, para minha vida, eu não quero receber nada daquele plantão na minha folga. Não quero a colega me mandando mensagem, me ligando, um familiar me ligando, não. Eles agora assumem. Porque se você sair do plantão e o plantão não sair de você, vai ser 2 vezes mais complicado. Então, isso nós precisamos determinar enquanto cuidadora. Porque senão vai virando um câncer. E você mesmo de folga, sua mente vai estar lá no plantão. Você vai continuar trabalhando. E aí o aceleramento, a aceleração do seu adoecimento ainda é mais rápido. Porque você não vai descansar nunca. Então, não traga para a sua vida o seu trabalho. Nós precisamos sabe, separar mesmo. Ah, eu amo ser cuidadora, é tanto que eu estou aqui há 30 anos, mas eu separo ser cuidadora da minha vida, porque se juntar as duas for tudo um bolo, você não consegue fazer nada com qualidade, nem cuidar com qualidade, que eu vou levar os meus problemas para o meu atendimento, que não vai render, e trazer o meu atendimento para a minha casa, para a minha vida também não vai dar certo. Então precisa ser duas coisas distintas para você de fato conseguir nortear cada uma delas. Eu penso dessa forma, Lúcia. Até hoje, para mim, tem dado certo, sabe? E eu sempre, como dá certo para mim, eu indico também para as cuidadoras assim o fazerem. Perfeito. E aí eu fico me vendo também, né? Porque nós que somos psicólogos, que estamos em consultório ou em outros ambientes, porque assim, eu sou psicóloga hospitalar também, né? Apesar de hoje não atuar tanto nessa área. Já trabalhei em jurídico também, psicologia jurídica, em presídios, então em comunidades. Então, então, eu gosto muito da área social, muito mesmo. Mas assim, nós também temos uma sobrecarga muito grande, né? As histórias que nos chegam no consultório, sabe, nas comunidades, são histórias muitas vezes bem densas e que não tem como você não se mobilizar. Não tem como. Enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? Enfim. Então, a história do quem cuida de quem cuida. Então, eu tenho obrigação de me cuidar, né? E estou dando um exemplo também. Faço minha psicoterapia, minha atividade física, tá? Vou pro meu cinema. Às vezes eu vou sozinha. Ah, um filme que eu quero muito, tem uma brechinha aqui, vamos embora pro cinema. Só. Às vezes uma peça de teatro, porque meu consultório fica no Rio Mar, e aí tem muitas peças lá. Eu acabei cedo, vou para lá, vejo. O ano passado eu iniciei a minha participação numa bateria feminina, né, lá de Olinda, né, de uma bateria de samba. Então, eu sou a sambadeira. Então, isso, gente, tudo estou dizendo para vocês que, assim, todos nós precisamos fazer, né? Então, no meu lugar profissional, também eu tenho muitas, sabe, eu diria assim, uma carga emocional muito grande. E aí eu vejo muitas colegas minhas também, colegas que ficam sobrecarregados. A gente discute sobre isso também. Peraí, tu está fazendo teu dever de casa, tu está fazendo tua psicoterapia, tu está fazendo tua atividade física. Não, porque eu não tenho tempo. Peraí, né? Vamos fazer o dever de casa, né? Não é fácil, mas vamos fazer o dever de casa, vamos nos cuidar. Então, esse é um exercício, um pensamento que nós precisamos ter diariamente na vida. Então, não estou dizendo que é fácil, mas assim, se esse diálogo que nós estamos tendo hoje, esse bate-papo legal, ficar um pouquinho para vocês que estão ouvindo, né, Cileuda? E vocês levarem para o dia a dia de vocês para repensarem, buscarem um pouquinho a favor de vocês, para mim já está sendo de bom, né? Assim, de um retorno bem legal, sabe? Então, é muito isso, né? De refletir, ver o que é que eu posso fazer por mim. Exatamente, é sobre isso. A outra pergunta, nós já falamos sobre tudo, que é, olha só, que tipo de acompanhamento psicológico, grupos de apoio ou práticas terapêuticas, né, mais eficazes, que nós já conversamos aqui e falamos várias, que é andar na praia, no cinema, ir em teatro, grupo de apoio, grupo de acolhimento, fazer artesanato. Então, tudo isso a gente já falou, né? E aí eu queria, porque minha irmã, olha só, eu falo muito sobre a síndrome do pôr do sol. Ela pediu para te fazer uma pergunta. E aí eu vou aproveitar esse ensejo e vou fazer logo a pergunta dela antes que eu esqueça. A minha mãe,
todo idoso com Alzheimer, no final da tarde ali tem uns que é o dia inteiro, tem outros que é de manhã, então assim, é muito relativo. E aí, hoje mesmo, na chamada de vídeo, a minha mãe estava no momento lá da síndrome dela do pôr do sol. Aí ela perguntou assim, o que fazer? Se quando a minha mãe está na síndrome do pôr do sol, eu fico em pânico, sem saber o que fazer, né? Em algumas vezes. Ela aplica o que eu ensino, eu direciono e tudo mais, mas mesmo assim ela fica aflita, sabe? Ela diz, pergunta para ela como que eu poderia estar fazendo isso. Eu digo, tá bom, pergunta. Eu fico pensando assim, essa aflição, né? Eu diria assim, é uma aflição da sua irmã, é uma aflição que ela tem que acolher, mas também tem que compreender, né? É uma aflição de que assim, o que é que eu faço com isso? Eu não tenho controle sobre isso. Como é que eu ajudo? Então, é uma aflição que ela precisa acolher, entender, né? Para trabalhar melhor, mas de aceitação também, né? Porque é uma condição que a gente não pode fugir muitas vezes, é uma condição, então, de acolher essa condição, né, da mãe, de compreender, acolher e se acolher nessa aflição. Não sei se eu estou sendo clara, Sim, mas, tá sim, tá sim. então eu diria, primeiro se acolha essa sua aflição para entender o porquê dela, e claro, né, ressignificá-la, porque você não vai dar conta de tudo, a gente não dá conta de tudo, a gente não controla nada, a gente acha, a gente se organiza, né? A tua experiência aí diz mais do que tudo, né? Organizou, planejou, e aí? Isso é a prova viva de que a gente não controla nada. A gente se organiza, mas a gente também tem que lidar com. Eu não controlo, existe um imprevisto. Eu preciso compreender que as coisas acontecem como elas têm que acontecer, enfim. Então, se acolha, acolher a sua irmã, ela se acolher, buscar esse ressignificar e simplesmente ficar junto com a mãe, né? Deixar que aquilo passe, que aquele momento passe e que as duas consigam ficar, e principalmente ela, né, que tem a consciência, geralmente, de que vai passar e que isso faz parte do processo, de que é ela que precisa se trabalhar no sentido de, sabe, se acolher mesmo, se acalmar. Eu estou fazendo tudo o que eu posso, eu estou aqui, até dizer para, né? Acho que você sabe disso melhor do que eu. Eu estou aqui com você, né? Você não está sozinha, mesmo que você ache que ela não está ouvindo, que ela não está entendendo, mas isso diz muito para você também se acalmar, né? Ficar em paz com você e passar essa paz para ela também. Eu falo sempre muito isso, tanto para ela e para todos. Gente, a melhor coisa é acolher. Nós não podemos fazer muito, mas se você entender que você acolhendo já melhora muito, porque bater de frente não adianta, ficar repetindo não adianta, então acolhe. Então, que bom que você respondeu para ela, ouviu, irmã? E é sobre isso. Vamos ver aqui as perguntas, algumas perguntas pertinentes, porque, gente, nós já estamos praticamente com 1 hora de live. Olha como passou rápido. Olha quanta informação importante a doutora Lúcia passou aqui para nós. Vocês perceberam que é sempre nós é que decidimos, nós precisamos decidir, nós precisamos fazer diferente, nós precisamos parar um pouco, ressignificar momentos, nós precisamos determinar, fazer um redemoinho ali, fazer confusão nas nossas anotações e tirar o que realmente é importante, aquilo que depende de você para você resolver. Eu espero que vocês tenham anotado tudo certinho, se não anotaram, depois volta lá e vê tudo certinho, porque olha, o que ela falou aqui, gente, isso é bálsamo para os nossos ouvidos, tá? Para a gente colocar em prática. Não adianta a gente só ouvir e não colocar em prática, não é verdade, doutora? Tem que colocar em prática. Eu Vamos, gosto muito de uma frase de Beto Guedes, que é um compositor, né, lá da minha fase, né, da adolescência, da juventude, que ele diz assim, ó, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, muitas vezes nós sabemos o caminho, mas o que precisa é exercitar, é começar, é fazer, não é? verdade. Inclusive, ela colocou aqui lá no início, olha só, você agora tocou num ponto certo da nossa realidade, no sentido
de buscar, né, os irmãos, chamar os irmãos e dizer que precisa ser assim, que todo mundo tem que estar presente, e isso é importante, sim. Você não pode assumir o barco sozinha, porque quando nós estamos num barco sozinha, se tiver ventando muito forte e o leme for para outra direção, como é que você vai fazer para contornar se você tem que estar ali na frente guiando? Mas o vento está soprando a outro favor. Então, eu acredito muito numa rede de apoio, sabe? Eu acredito muito em pessoas com energia para te acolher, para te ouvir. É como a doutora falou, às vezes, só em você falar para o outro, você já cura boa parte ali da sua dor. Você precisa se permitir falar. Você precisa se permitir o outro falar e você parar um pouquinho e analisar. Nossa, olha, pois tão fácil, mas eu não tinha pensado dessa forma. E assim, nós precisamos ser essa rede mesmo de apoio, sabe? De troca, troca mútua. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. E é sobre isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A Ivana colocou, boa noite. Ah, que foi o tema da live, eu já coloquei. Isabel, eu também preciso disso, pois Isabel, você está no lugar certo, pratique, tá? Preciso me permitir mais, me cuidar, me acolher mais. Olha isso. Ainda bem que você, na sua mente, você já percebeu que você precisa fazer isso. E isso é muito importante, né, doutora? Nós mesmos ter esse entendimento que nós precisamos, não o outro ficar falando, falando, falando. Porque enquanto o outro falar e nós não aceitar, nada vai ser mudado, não é verdade? O primeiro passo, né? O primeiro passo. Eu realmente reconhecer é o primeiro passo. E, claro, seriam os passos seguintes aí em busca. É sim. Faz muito sentido, super sentido, faz muito sentido. A S. Marilyn colocou, hoje mesmo a minha irmã falou que eu me cuido, que eu me cuide mais. Cuido de todos e acabo esquecendo de mim. Ah, tá vendo? As pessoas já estão observando e já estão te dando dicas. Então, são dicas boas. Então, para um pouquinho e faz o que a sua irmã falou. Se cuide mais. Eu fico sempre na minha irmã. Você precisa fazer isso. Você precisa se cuidar mais. Você precisa facilitar mais a sua vida. Então, assim, é sempre bom a gente parar um pouco e ouvir, sabe? Quando é para melhorar. Agora, se é para criticar, então tranca o ouvidinho ali e não deixa entrar. É verdade. É verdade? Sim, total sentido. A outra, sou cuidadora de um paciente com Alzheimer, muito difícil, muito desafiador. Lúcia, doutora Lúcia, chama de Lúcia, parece que nós já somos amigas. Você vamos dizer, você atende um número considerável de cuidador, independentemente de ser profissional ou de ser familiar, que tem o ente com Alzheimer? Não, na minha prática, eu não diria que tem um grande número de pessoas cuidadoras. Eu atendo pessoas que são cuidadoras no geral, sejam cuidadoras de pessoas com deficiência, com doenças crônicas, o idoso também, bebês, porque assim, se repete também esse comportamento. Por exemplo, a mãe de primeira viagem do bebê, ela tem essas características também, né? De se doar muito, de ficar ali, de se exigir, de se culpar. E a gente vê muitas vezes que é o mesmo, sabe, um quadrozinho, mesmo não, é semelhante, porque é aquela história do cuidar. Quem cuida de quem cuida. Então, a mãe, o que acontece? Está lá, é ela que amamenta, ela que troca a fralda, ela que acorda de madrugada, ela que isso, que aquilo, se tiver outro filho, ela que cuida. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, os companheiros não dividem o que precisam dividir. Então, elas chegam, sim, muitas vezes no esgotamento emocional. Ela chega com todos esses sinais aqui que eu falei anteriormente. Então, eu atendo muito. Como eu atendo família, eu atendo mulheres em reprodução assistida, eu atendo casais. Então, casais que têm também idosos em casa, que aí também é uma questão de como lidar com essa terceira pessoa ou quarta no contexto familiar, né? Então, eu faço aquela ponte do reconhecer, né, a importância de toda a família estar envolvida naquele cuidado, né? Então, assim, eu tenho, sim, no sentido de cuidados, eu tenho várias situações. Agora,
por exemplo, cuidador profissional. Eu tenho muito mais conhecimento por amigos, familiares, tá? Pessoas que eu converso nos bastidores. Tá? É que eu falo dessa mesma forma, porque eu percebo também que são pessoas que são sobrecarregadas. Porque além do trabalho ali, que é um trabalho de cuidar, quando chega em casa tem que cuidar de novo. Tem que cuidar da casa, do filho, do marido. Então, sempre que eu posso, eu estou ali conversando também. E aí, está fazendo o quê? Né? Eu tenho uns pais que também necessitam de cuidadores, né? Então, eu também estou com essa comunicação diária com elas. E eu fico sempre incentivando. E aí, está fazendo o quê? Vamos lá. Porque, e como falou anteriormente, cada vez mais tem crescido, né? O número de pessoas que estão com esse processo de demência. A gente fala do Alzheimer porque é a principal, né? Principal causa das demências, mas existem outras formas de demência. E muitas vezes a família não tem condições de contratar, né, um cuidador, então fica ali muito concentrado, como a gente falou, em uma pessoa só. Enfim, então, assim, a minha prática é uma prática bem ampla. Gosto de fazer essa fala, como eu falei, já falei sobre sexualidade da pessoa idosa, eu gosto muito de falar sobre sexualidade da pessoa idosa, da sexualidade das companheiras, porque é uma coisa interessante, por exemplo, é uma fala muito frequente, por exemplo, a esposa como cuida do marido, né, que está desenvolvendo demência. Muitas vezes a sexualidade ali, o comportamento vai sendo exacerbado, né, pela questão da censura. E para ela torna-se um incômodo, né? Aí ele não era assim, agora está assim, aí parará. Então, acha que é porque não é safadeza. Então, eu gosto muito de conversar com a família sobre isso, explicando como é que é e fortalecendo também, né? No sentido de, assim, a sexualidade não tem que ter também um limite, aqui pronto, parou para sempre. Então, se for confortável para a companheira também, o companheiro, continuar com a vida sexual também até onde der, né? Porque é até onde der. Então, são formas de eu lidar com essa temática no meu dia a dia, né? São várias formas. Não sei se eu Exato. respondi. Respondeu sim, com certeza. E eu sempre também estou batendo na tecla dessa amplitude, sabe? Nós não devemos usar como se fosse aquelas vacas que usam aqueles negócios assim para olhar só para frente. Veja o todo. Às vezes tem algo do seu lado, pertinho, no seu bairro, na sua rua, na sua própria casa, que é uma forma de ajuda e você não está enxergando. Porque você está vendo só aquilo que você acha que tem que ser daquele jeito. Então, é importante a gente ter essa convicção, querer nos cuidar, querer se cuidar e fazer. Precisamos fazer para continuar. Como eu falo muito para o Alzheimer, eu falo que Alzheimer não é o fim. Não é porque a minha mãe recebeu agora o diagnóstico que ela vai morrer amanhã, depois daqui um mês, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Não é o fim. É o início de uma nova vida. Novas formas de fazer aquilo que ela já fazia antes. Então, ver as possibilidades e estar sempre em constante aprendizado, na dinâmica, acompanhando esse processo, porque muda a cada dia. Não tem uma receita pronta e acabada, para nada. E tem sempre, não é de se reinventar, de fazer, de buscar, não tá bom desse jeito, ajusta. Ah, tá precisando mais alguma coisa, ajuste de novo e vai ajustando até dar certo. Mas nós somos cuidadoras que precisamos cuidar, porque se nós não cuidar, também as coisas ficam distorcidas, mas também nós precisamos nos cuidar. Vamos cuidar de nós. Quem cuida de nós? Então vamos começar por nós mesmos, com esse olhar acolhedor, com esse olhar humanizado, buscando ajuda, buscando os profissionais capacitados para isso, a exemplo da psicologia, da psiquiatria. Se você realmente já fez o que nós falamos aqui, não conseguiu, busca ajuda profissional. Hoje em dia não é tabu você pedir um grito de socorro, não é um sinal de que você teve a sensibilidade de realmente dizer me ajudem, eu não estou bem. E é sobre isso, não é, Lúcia? Porque às vezes a gente realmente não consegue sair sozinha. Precisa das intervenções, como você falou no início.
É sobre isso. Tá me ouvindo, Lúcia, ainda? Tô ouvindo. Sim, sim. A Suna colocou assim, deixa eu ver. Nossa, às vezes minha ansiedade está a mil. E como moro sozinha, não tenho ninguém para compartilhar algo. Então, realmente, não falar pode ser uma prisão. Vai lá no grupo, tá, Suna? Você tá lá no grupo, estamos lá para acolher você. Eu vou deixar a Lúcia dar um direcionamento aqui, porque como você mora sozinha, qual seria uma melhor abordagem? Acho que isso mesmo, buscar possibilidades de comunicação. Hoje a gente tem essa possibilidade pelo online, né, dessa troca. Então, amigos, né? Porque assim, e tem uma coisa, a gente precisa limitar os amigos, tá? As amizades. Porque às vezes a gente fica tão preso a essas realidades que a gente não entra em contato, que a gente não sai e vai perdendo mesmo, né? Essa possibilidade de ter esse apoio dos amigos. Os amigos são fundamentais de ligar, de, sabe, de conversar e de, como a gente conversou, de tentar ver se é possível um diazinho na semana, uma tarde, sair, sabe, para respirar, né? Para respirar. Mas o que eu poderia dizer é isso, é buscar essas possibilidades, como a Silvia falou também, são os amigos, grupo de apoio, psicoterapia, porque precisa sim falar, precisa expressar sentimento. Exatamente. Minha irmã colocou aqui, ó. Minha mãe está assistindo comigo. Que bom. Um beijo, meu amor. Tô com saudade. Não vejo a hora de chegar no Ceará e matar a saudade e deixar minha irmã livre. Eu vou dar 15 dias de férias para ela, sabe? Bom, Desaparecer. Eu vou assumir o comando do Leme quando eu estiver lá. você Faça falou, isso. lembrando, Cuidador familiar ou profissional, chama alguém, diga, ó, assume aqui que eu tô indo ali, não sei que horas eu vou voltar, mas faça isso. é Experimenta, às vezes, sabe, Lúcia, no meu Instagram eu escuto muito as irmãs que não ajudam, o irmão que você quer saber do dinheiro, o irmão quer dividir herança, não sei o quê, blá, blá, blá. Gente, ó, faz o seguinte, marca um dia, todo mundo, vem cá que minha mãe tá passando mal. Quando eles chegarem, fiquem aí que eu tô saindo. E sai, vai, deixa eles lá para ver o que é que eles vão fazer. Porque julgar é fácil, apontar o dedo é fácil. Faz isso como a Lúcia falou, faz isso, faz aquilo outro, é fácil. é, Vai lá viver, vai lá fazer, vai colocar sua mãozinha na massa, vai lá trocar aquela fraldinha da sua mãe que tá suja, para você ver o quantas vezes no dia a sua irmã precisa fazer isso, com um sorriso no rosto ou uma lágrima escorrendo no rosto. Então, essa empatia que nós precisamos ter, gente, com o próximo, com o nosso irmão, dentro da nossa casa, de respeito sobre você, não é sobre ele, não, diz respeito sobre quem é você. E muito se esquece, sabe, Lúcia? Esses filhos, certamente, eles têm filhos pequenos. Será que eles não pensam que amanhã pode ser eles também? E uhum, assim, é uma coisa que a gente fica, meu Deus do céu, cada dia as pessoas parecem que tá morrendo uma parte da acessibilidade, do amor próprio, enfim, eu nem consigo é, é, dizer o que está acontecendo. E aí eu ia dizer isso no outro bloco, esqueci, Lúcia. Você falou uma coisa que eu já tinha pensado nisso, mas eu nunca verbalizei, nem nunca falei. Foi no sentido de que a mãe tem um neném pequeno e a mãe passa por sofrimentos enquanto cuida para ele crescendo, evoluindo, sendo criança mais crescida, depois criança grande, depois jovem, depois adolescente e por aí vai. E esse processo ela sofreu e cuidou também sozinha. Mas por que é que quando o filho está ali cuidando da mãe, acha que esse sofrimento é maior do que quando a mãe estava cuidando dele? Eu nunca tinha falado sobre isso, mas eu já pensei nisso várias vezes. uhum, Ah, minha mãe dá muito trabalho, eu não aguento. Mas e aí, quando você também era pequenininha? E aí? é verdade. É verdade. E aí, pior do que isso, eu já ouvi dizer assim: ah, mas eu não pedi para nascer, né? Então, se extrapola, né, essa questão da não, sabe, não se colocar realmente, ver o lugar do outro, nem se colocar no lugar do outro, que isso é impossível, mas, sabe, ter minimamente uma possibilidade de sensibilidade, né? E como você falou, infelizmente nós estamos num contexto cada vez mais de individualização, né? E aí as pessoas muitas vezes estão envelhecendo e assim, com quem? Né? Com quem eu conto? E aí
uma coisa que acho que é importante também, a gente aprender a envelhecer, que é um outro desafio na nossa vida. É verdade. Aprender a envelhecer e pensar assim, quem pode ser minha rede de apoio? Já aí também é pensando e organizando de alguma forma a rede de apoio. Claro que eu não estou dizendo que isso é fácil, é simples e que vai dar certo sempre, mas aí é onde vem os amigos, vem, sabe, aqueles parentes mais próximos, alguma casa. Tem pessoas que quando envelhecem, dizem assim, eu prefiro ir para um lar de idoso do que ficar com a minha família, porque o ambiente é tão, às vezes, tóxico, tudo, que não quer depender, né? Então, prefere ir para um ambiente quando se sinta mais. Então, são várias formas de envelhecer também, né? Que a gente precisa parar para pensar. E assim, qual é a minha possibilidade de envelhecimento, né? E aí, isso dá outra live. Isso é tema para outra live. Olha só, a Josi colocou, sou de Pernambuco, exatamente. A Josi, a Alba, Ah, tem tem algumas alunas aí em Pernambuco, hein? Olha, elas estão fazendo um movimento assim maravilhoso aqui na rede social, engajada com empreendedorismo. E eu vejo isso, eu fico tão feliz, sabe? Porque, gente, nós somos pessoas que podemos estar onde nós decidimos estar, isso é. isso. E assim, você me falou no início, e alguém acho que perguntou ali, só lembrando, eu sou de Recife, realmente, eu moro em Recife, né? Meu trabalho é muito vinculado aqui, vou fazer alguns trabalhos fora, mas é mais esporádico. Mas meu consultório, dou aula por aqui, palestra, enfim. Mas convido, inclusive, né, para quem quiser conhecer presencialmente, ou porque mora aqui, ou porque vem aqui passear, vamos nos encontrar. A gente pode bater um papo também, tá? Estou aqui à disposição. A Josi até colocou, você tem alguma ação em Pernambuco? É bom você especificar qual é o lugar do Pernambuco, porque ela é do Recife mesmo, tá? Sim, sou de Recife, tenho meu consultório, né? O consultório fica ali no Empresarial Rio Mar e dou aulas em cursos de especialização na Faculdade Exuda e dou palestras também. Semana passada eu estava na Marinha, na Escola de Aprendizes Marinheiros, falando para mulheres, né? Falando um pouco para mulheres, sim. Um pouco do que a gente conversou aqui, porque as mulheres ainda precisam realmente conversarem sobre se escutarem, né? Se conhecerem e buscar estratégias de alívio, porque o discurso é sempre aquele de sobrecarregadas, de mulheres que, sabe, que estão sempre ali cuidando dos outros, que se sentem assim tristes porque não são cuidadas, né? Mas às vezes a gente mostra tanto uma autonomia, uma fortaleza, que para todo mundo a gente nem precisa ser cuidada, né? A gente também tem que pensar. Às vezes a gente tem dificuldade também de se permitir ser cuidada. Então, se for o caso, eu não estou legal, cuida de mim, ou então fica aí que daqui a pouco eu volto, né? Que eu vou me cuidar. Então, também reconhecer isso e assumir, eu preciso de cuidado, eu não sou super mulher. Há umas 2 décadas, 3 décadas atrás, era moda de sou super mulher, né? Aquela mulher que faz tudo. Gente, está em desuso, não precisa ser assim, a gente não quer ser mais isso, essa super mulher que faz tudo, não. A gente quer dividir, né? As tarefas, dividir as preocupações, as alegrias também. Mas vamos dividir. É isso mesmo, gente, olha isso. Olha quanta informação. A Isabel colocou, e por cuidar do outro, acaba descuidando de si e acabam tendo problemas, chegando até a separar na maioria das vezes. Isso é fato, viu? Isso acontece muito porque tem muitas cuidadoras profissionais que não delimitam, não faz aquilo que eu falei. O plantão está no plantão e sua casa está na sua casa. Acaba misturando e acaba não dando, de fato, o devido valor a cada situação separadamente e acaba chegando numa separação. Claro que isso não é o comum, certo? É todos chegarem junto, conversar e decidirem em conjunto a melhor forma, né? Eu reconheço tudo isso, faço terapia, dei uma parada por força maior, mas já vou voltar. Com fé em Deus, mas ela me acha desembolada. Não entendi não, mas tá bom. Continue na sua terapia, tá? Minha mãe tinha Alzheimer, deficiência visual e infartada.
Na época, eu não era cuidadora humanizada. Eu trabalhava também em uma clínica de cardiologia, mas dei o meu melhor. Isso mesmo, sempre dar o nosso melhor aonde nós estiver e como nós estiver, principalmente para nós mesmos, é fundamental. Tudo nos outros é fácil, mas então vai lá e faz para ver se é fácil. Exatamente, eu falo muito isso. Minha irmã colocou, é nesse contexto que eu cuido dela com muito amor e carinho. Minha irmã, você é excelente. Excelente mesmo. Olha só. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É sempre está mais repetido, mas eu acho que as perguntas pertinentes a gente conseguiu resolver, a gente conseguiu responder aqui. E olha isso, gente. Gente, 1h30 de live, que teve um empecilho ali da entrada. Olha quantas informações. O que eu quero que vocês pensem e analisem é quantos pontos fundamentais foram postos aqui. Não apenas por mim, cuidadora Cileuda, que estou aí há muitos anos nessa profissão, mas por uma pessoa que estudou a psicanálise, que sabe como é que funciona o nosso comportamento, o nosso psicológico, como é que tudo começou e como é que tudo termina. Então, ela é a pessoa certa e falou palavras aqui brilhantes para nós levar para a nossa vida e colocar em prática para que nós não venhamos a adoecer. E aí precisar ser cuidada por outra pessoa. Então, sejamos pessoas que têm uma mente aberta. Precisou de ajuda? Pede socorro. Precisou de socorro? Vai lá, bate na porta. Não abriu? Bate em outra porta, mas não sofre sozinha, não sofre calada, não se sobrecarregue. Não queira carregar o mundo nas costas. Você não precisa ser uma heroína, como ela falou. Você não precisa resolver tudo, cuidar de tudo. Não. Vamos dividir as tarefas. Vamos delegar para todo mundo fazer a sua parte. Eu falei uma coisa outro dia, Lúcia, que eu falo assim, o seu fardo, muitas das vezes a sua bagagem está tão pesada, mas por quê? Porque você carrega a bagagem de todo mundo, da mãe, do irmão, do primo, do vizinho, do colega, do paciente, do filho da paciente, da colega de trabalho, vai carregando o fardo, e as pessoas vão colocando no seu lombo e você vai se curvando, daqui a pouco você não anda mais. É a hora que você tem que parar e dizer, vem cá, cada um leve a sua bagagem e você vai ver o quanto a sua vai ficar leve. Porque você atribuiu para cada um levar o seu. Você não pode carregar a bagagem de todo mundo, os problemas de todo mundo, a vida de todo mundo, porque você não dá conta. Então, assim, vamos trazer isso para a nossa vida, tá? E, Lúcia, nossa, eu tô tão feliz por você ter falado essas pérolas aqui para nós, que somos profissionais que estamos aqui, né, doando o nosso tempo para cuidar do outro, para acolher. E estamos sempre dispostos aqui a estar aprendendo e ensinando também. Então, eu quero que você deixe aí suas considerações finais, o que você tem de direcionamento e, desde já, o meu muito, muito, muito obrigado mesmo, tá? Então, eu também tenho que agradecer, né, essa troca, porque é sempre uma troca, uma oportunidade. Deixar aqui o recado de que, apesar de nós termos falado muito no universo feminino, que ainda é a maioria das pessoas que são cuidadoras, que também tudo isso vale para homens também, que hoje estão nesse lugar de cuidadores. Eu percebo que, inclusive, as turmas de formação de cuidadores estão tendo mais a presença masculina como uma possibilidade, e muitas vezes é uma atividade, né, que ainda não é uma profissão reconhecida, mas é uma atividade importante, que muitas vezes os homens também não são muito bem vistos, né? Por quê? Porque a cultura fala que quem cuida é a mulher. Então, que tudo isso que nós conversamos aqui, que sirva para todas as pessoas que estão nessa missão, nesse afeto, nesse cuidado, que é o olhar para o outro, né? E que nós possamos estar cada vez mais também alertas e atentas e atentos a olhar para nós, porque se nós não colocarmos nossa máscara, como eu falei, né, de oxigênio, fica muito mais difícil ajudarmos o outro. A gente até vai fazendo, mas tem uma hora que vai pesar mais. Então, cuide-se, né? Eu espero que, se vocês precisarem de alguma conversa, de alguma coisa, né, fiquem assim à vontade aí, o meu Instagram também está aí. E vamos lá, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Vamos em frente. Obrigada aí também, viu, Célia, pelo convite. Isso mesmo.
olha só, gente, entrou alguns homens aqui, inclusive o Rodolfo, da página Cuidador por Amor, que é um espelho para nossos cuidadores, que ele está nessa vibe de ensinar, de chamar o outro, e um falta, e ele está sempre ali batendo na tecla, não desiste. Tem muitos, sim, cuidadores homens e está aumentando. Então, é sobre isso, gente. Eu acredito que nós estamos no século XXI, aonde o preconceito, seja ele qual for, eu nem ouço mais, eu nem dou ouvidos, porque isso nem não vai agregar em nada na nossa vida. Então, vamos ser humanizados, vamos ter compaixão no nosso coração. Eu vou pedir para vocês fazerem uma print dessa tela, colocar nos stories de vocês e marcar a mim e a doutora Lúcia, que nós vamos repostar. E como ela bem já se dispôs, qualquer dúvida, chama ela lá no direct, conversa com ela. Se você é daí do Recife, precisa de ajuda, vai lá, busca ajuda, conversa com ela. Uma ajuda qualificada, especializada, é muito melhor, porque o caminho é mais rápido para nós resolver nossos problemas. Então, desde já, façam essa print. Fica bem linda aí, Lúcia. Vamos tirar uma print. Tirei uma print aí, eu não consigo tirar, tá? E postem lá e nos marques, tá bom? Então, desde já, Lúcia, que Deus abençoe ricamente sua vida. Muito obrigada. E eu sei que nós vamos ainda ter muito o que conversar daqui em diante, porque nós temos um dilema muito parecido aí, que é estar aí no meio das pessoas ajudando com aquilo que nós fazemos de melhor, né? Que é cuidar, não foge do cuidar. Você cuida da parte psicológica e eu cuido, botando mão na massa, também da parte psicológica, e por aí vamos. E o meu muito obrigado, que Deus abençoe ricamente sua vida. Estou aqui para o que você precisar. Pessoal que estiveram conosco até agora, meu muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, chama. Vai lá para o grupo, tá? Estou esperando você lá. Um grupo que você vai ser acolhido de fato. E meu muito obrigada. Então, chame-nos no direct, qualquer dúvida. E um beijo no coração de vocês. Lúcia, obrigadinha. Boa noite. Tchau, gente. Vocês também. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.